Vamos a Marcos 12, do verso 13 ao 17. Vamos ler novamente. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Disseram-lhes, disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Amém. Senhor, fala-nos por meio da tua palavra, que nossos corações sejam abertos pelo Espírito, nossos olhos também desvendados para contemplarmos a graça revelada, a verdade exposta. Que, Senhor, nossas almas sejam nutridas, instruídas, sejam elas protegidas contra a maldade dos homens, do diabo e do mundo. Que o nosso coração seja purificado, santificado pela verdade do reino. É isso que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Sabemos que há sempre uma constante tensão entre a igreja e o Estado. Isso sempre foi assim e sempre será até a volta do Senhor. Quando nós lemos na história de Atos dos Apóstolos, podemos perceber como a igreja, em várias ocasiões, esteve debaixo do poder político de modo opressivo, como muitos líderes foram mortos, foram perseguidos, foram esmagados pelo poder estatal dos Césares. Há uma sequência desde Atos dos Apóstolos, durante muitos anos, com vários imperadores romanos que oprimiram a igreja e assassinaram e foram vorazes na sua crueldade em relação à igreja. Mas antes disso, nós podemos entender e podemos ler e podemos lembrar de vários outros episódios. Podemos mencionar aqui como o povo de Deus esteve sob a opressão egípcia durante tantos anos, centenas de anos no Egito, como o povo esteve debaixo de opressão babilônica, 70 anos na Babilônia. Então, sempre houve uma tensão entre igreja e Estado. Sempre haverá essa tensão. Com Constantino, a igreja foi muito beneficiada, recebendo liberdade para adorar, e mais do que isso, Constantino enriqueceu a igreja, monetariamente falando. Muitas propriedades, prédios, muita facilidade em termos de aumento de riqueza foi dada à igreja na época de Constantino. E de lá para cá, muitas coisas aconteceram na história da igreja em termos benéficos e maléficos com relação ao Estado. Na Idade Média, principalmente no começo, na instituição do papado, nós vamos ler na história da igreja que os papas eram tidos, eram vistos como aqueles que tinham autoridade, inclusive, de coroar reis, imperadores e depô-los também. Houve sempre um choque da igreja por causa dessa posição da igreja na Idade Média em relação aos poderes políticos. Então, os reis e imperadores sempre reivindicaram poder para si de modo autônomo da igreja. Isso mostra que sempre realmente houve uma tensão muito grande entre igreja e Estado. A separação entre igreja e Estado é necessária e nós não negamos isso. Na verdade, a reforma protestante nos legou isso de modo um pouco mais tardio na história da reforma. Mas isso não quer dizer que, ainda que a separação exista entre igreja e Estado, esta separação seja tranquila. Na maioria dos casos, o Estado não é justo e ultrapassa seus limites de atuação, limites que a Bíblia estabelece. Romanos capítulo 13
nos apresenta o ensino paulino, dizendo que a função do Estado, basicamente, é punir os maus, proteger os bons e beneficiá-los. Na verdade, quando nós olhamos para a realidade do Brasil, por exemplo, nós vemos o contrário. Vemos os maus sendo beneficiados e os bons sendo a cada dia mais punidos na nossa nação. Temos muitos benefícios e proteção para aqueles que estão em alta patente política, envolvidos em grandes esquemas, escandalosos esquemas de corrupção, que aumentam, inclusive, o índice de pobreza no Brasil. Mas eles não são punidos, eles são protegidos. Um esquema é montado, um cenário é montado para que bandidos estejam no poder político da nossa nação. Isso é o que existe no nosso país. Recentemente vimos, por exemplo, um caso de uma família homeschooling que foi severamente punida por um juiz cheio de ideologias comunistas que disse que eles não poderiam educar os seus filhos em casa. Detalhe, aquele casal tinha formação superior e fazia um excelente trabalho com os seus filhos. Então, ele decretou prisão daquele casal. Eles tinham que dormir na prisão e voltar para casa, e isso ainda está tramitando na mídia e no meio político. Barbaridades dessa natureza acontecem à torta e à direita na nossa nação, visto que a postura mais conservadora, em vários termos, inclusive uma postura cristã, é uma postura grandemente ameaçadora para o tipo de ideologia que se instaurou no nosso país, e não apenas aqui na América Latina. Na Holanda, no século XX, um importante teólogo chamado Abraham Kuyper desenvolveu algo muito interessante, uma teoria de cosmovisão cristã chamada soberania das esferas. Isso quer dizer que a realidade criada por Deus existe em esferas distintas, e essas esferas precisam ser respeitadas. Comumente na vida real, meros mortais, essas esferas são constantemente corrompidas e não são respeitadas. O que quer dizer cada esfera dessas e como elas devem operar? Kuyper dizia o seguinte: a igreja é uma esfera, então não cabe à escola invadir a esfera da igreja. A escola é uma esfera. Não cabe ao Estado intervir na esfera da escola. A produção, o comércio é uma esfera. Não cabe ao Estado prejudicar o trabalho do comerciante para se beneficiar. O comércio é uma esfera. De modo que cada esfera terá as suas próprias leis ou seu regimento, mas cada esfera estará debaixo do poder soberano de Deus. Os irmãos compreenderam? Cada esfera será regida pelo temor do Senhor e pela palavra de Deus, e cada uma dessas esferas que vive e opera independentemente estará sujeita ao poder de Deus. Um detalhe: cada esfera também tem a função de alimentar outra esfera. Por exemplo, a esfera educacional preparará ministros para servirem de pregadores à igreja, servirem de professores para as instituições cristãs, coisas dessa natureza. A família preparará crianças para servirem a Deus na igreja, servirem a Deus no mundo e assim por diante, etc. Esta visão de Kuyper é muito interessante e é uma visão puramente reformada, calvinista. Kuyper não defendia um domínio cristão do Estado. Na verdade, ele dizia que o Estado devia ser plural, mas Kuyper afirmava e defendia uma influência cristã positiva na nação holandesa, que era onde ele estava. Inclusive, ele chegou a ser primeiro-ministro da Holanda e fundou a Universidade Livre da Holanda. Então, a teologia de Kuyper segue uma lógica bíblica acerca das instituições e da esfera de cada instituição. Isso quer dizer que, na prática, por exemplo, na China comunista, se impõe um limite para nascimento de crianças, há um controle de natalidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que uma esfera está invadindo a autoridade da outra. Porque quem define quantos filhos quer ter é a família, não é o Estado. Um detalhe é que a família é anterior ao Estado. A igreja é anterior ao Estado. O Estado foi criado por Deus, mas não deve operar de modo onipotente na vida das pessoas. Deve ocupar a esfera que Deus determinou.
Então, existem muitos debates sobre a extensão do Estado, se ele deve ser maior, se ele deve ser menor, se deve ser onipotente ou se deve ser inexistente. O que aprendemos na Bíblia é que o Estado existe desde o começo. E existe porque precisa-se de governo. O mundo precisa de governo. A igreja primitiva não viveu num Estado teocrático como viveu Israel. A igreja primitiva viveu debaixo do poder violento do Império Romano. Em alguns momentos dava mais folga e mais abertura, em outros momentos oprimia mais o povo de Deus. Então, o contexto que temos aqui no nosso texto nessa noite é que os romanos estavam governando. Jesus estava agora na Judéia, estava indo em direção à cruz, estava em Jerusalém. A Judéia era governada pelos romanos. Os judeus se incomodavam com esse fato, porque os romanos cobravam impostos altíssimos. Se você se escandaliza com o tipo de imposto que você paga hoje, lá era bem pior. Bem pior. O povo de Deus, os pobres, sofriam muito mais. E não havia frouxidão. Ou pagava ou pagava. Isso era o que acontecia. Então, por isso, nesse texto temos fariseus herodianos aparecendo, e isso deve chamar nossa atenção, porque aqui a grande questão levantada por esses grupos é um apontamento para o posicionamento político de outro grupo de judeus da época, que eram os zelotes. E nós vamos entender qual era a função social dos zelotes nesse contexto do texto que nós estamos tratando. A questão não era sobre propriedade aqui. Não era só isso. Não era só a questão se deve ou não pagar o imposto, se deve ou não admitir a tributação governamental em geral. Mas o problema aqui, especificamente, é se o povo da aliança, na terra de Deus, na terra santa, que era Jerusalém, deveria pagar tributo a um conquistador pagão idólatra, que era Tibério César. Esse era o grande ponto. Essa era a grande tensão. Essa era a grande discussão que os fariseus e os zelotes tinham. E os herodianos, pelo termo, nós já entendemos, defendiam Herodes e eram partidários dele. Jesus está aqui de frente, frente a frente, com 3 partidos políticos em Israel: zelotes, fariseus, herodianos. Jesus é questionado. Jesus não fica do lado de nenhum dos 3. Jesus dá uma resposta aqui magnífica e nós vamos entender como isso acontece. Então, esse texto nos ensinará sobre a nossa relação com governantes maus e injustos. Nos ensinará também sobre o nosso compromisso com Deus acima de todos esses governantes maus e injustos. O texto que nós temos em tela aqui diante de nós nesta noite não está tratando objetivamente da desobediência civil. Isso é tratado em outros lugares da Escritura, mas não aqui. Em outros lugares da Bíblia isso pode ser explorado de modo vasto. Mas o caso aqui é especificamente sobre o imposto e sobre a postura blasfema dos governantes romanos que insultavam ao Deus de Israel. Este é o ponto. O ponto aqui não é puramente político. Jesus não está dando uma resposta puramente político-social. Jesus está trazendo a discussão para o campo da espiritualidade e dizendo: há idolatria nessa questão. Há idolatria na cultura romana e há idolatria na postura dos fariseus e dos herodianos. Vamos lá. Quem eram os fariseus? Eles eram conhecidos como separados. Esse é o sentido da palavra fariseu. E se dedicavam ao estudo da interpretação da lei, vendo nela o caminho, eles queriam ver isso, o caminho que Deus havia estabelecido. Então, eles eram, naquele contexto, uma espécie de um grupo que buscava um progresso na interpretação da lei, adaptando a lei às novas situações. Então, eles acreditavam firmemente nisso. Havia um detalhe em relação a eles, que nós vamos ver que há uma contraparte no texto da semana que vem, que é em relação à ressurreição. Os fariseus acreditavam que havia vida após a morte, que haveria ressurreição. Contrariamente, os saduceus adotavam uma posição contra eles. Quem eram os herodianos? Era uma classe religiosa e política. Se você se escandaliza hoje, muitos
cristãos ou qualquer outro tipo de adepto de qualquer religião misturar religião e política, isso é muito antigo, tá? Isso é muito antigo. Na verdade, isso sempre ocorreu e sempre ocorrerá. Política sempre será uma discussão religiosa. Sempre será. Nunca será apenas social. Porque se você interpreta que política é apenas uma questão social, você abraçará princípios éticos para isso. E ética é religião. A forma que nós vivemos no mundo é uma forma religiosa, adotando os princípios de Deus ou abolindo os princípios de Deus. Então, os herodianos apoiavam Herodes Antipas, e possivelmente ele estava na região da Judéia. Quando isso acontece, lembremos de que estamos na semana da paixão aqui. Então, enquanto os fariseus ensinavam que não se deveria pagar tributo a César, junto com os zelotes, os fariseus eram mais modestos na crítica ao Estado, eram mais moderados, os zelotes eram mais agressivos. Então, observe, para os fariseus e zelotes, pagar imposto a Roma era um erro. E a posição deles era, na verdade, nós devemos nos levantar contra isso. Lembre do contexto geral que nós estamos observando em Marcos. O povo esperava um Messias judeu que libertasse os israelitas do jugo romano. Toda essa visão, na expectativa do Messias, era uma visão política, que implicava também em questões financeiras, tributos, impostos, tudo isso estava no mesmo pacote. Os herodianos prestavam fidelidade a Herodes, os fariseus afirmavam fidelidade à lei. O que é que esses dois estavam fazendo juntos aqui, fariseus e herodianos? Eles discordavam, irmãos. Eles eram inimigos. Veja que coisa interessante aqui. Observe o texto. Verso 13. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos. Quem enviou é a primeira pergunta. Lembremos que estamos observando desde o texto antigo que principais sacerdotes, anciãos e escribas estavam juntos nessas querelas em relação a falas com Jesus, levantando questões para apanhar Jesus em alguma situação. Quem envia agora este outro grupo, que não era mais principais sacerdotes, escribas e anciãos, eram os do Sinédrio. Agora eles enviaram oponentes para apanhar Jesus numa inconsistência. O texto diz assim: para que o apanhassem em alguma palavra, como eu disse às crianças. A ideia aqui era de uma armadilha. A armadilha estava posta para Jesus. Irmãos, havia uma oposição mortal. Eles queriam matar Jesus. E qualquer fala comprometedora de Jesus era suficiente para que ele fosse preso e ele fosse morto. Observe que esses dois grupos tinham uma desconfiança mútua entre si. E eles estão unidos, né? Para o mal. Agora temos uma questão bem interessante, que é a pergunta deles. Veja o verso 14. Chegando, disseram-lhe, observe como eles falam. Primeira palavra que eles mencionam. Mestre, sabemos que és verdadeiro. Isso é verdade o que eles estão dizendo? É verdade? Jesus é verdadeiro ou não? Sim. E não te importas com quem quer que seja. Ou seja, não estás preocupado com a opinião pública. É verdade? É verdade ou não? Sim, é verdade. Porque não olhas a aparência dos homens. É verdade ou não? Sim, verdade. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É verdade ou não? Sim. Eles acreditavam em tudo isso? Não. Eles não eram verdadeiros, eles não ensinavam o caminho de Deus. Eles julgavam segundo a aparência, os judeus eram assim, os fariseus eram assim. E eles colocaram todas essas questões diante de Jesus, 5 coisas sobre Jesus. Não de modo sincero, mas irônico. Tu és mestre, tu és ensinador, tu és verdadeiro, tu não julgas as pessoas segundo a aparência. Queremos te fazer uma pergunta. E aí eles fazem a pergunta. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos pagar ou não pagar? Quais eram os grupos que estavam ali? Fariseus e herodianos.
Se Jesus dissesse, não, não devemos pagar tributo a César, ele teria um problema grave e acusadores diante de si. Quem seriam esses? Herodianos. Se ele dissesse, devemos pagar tributo a César, ele teria um grupo de acusadores diante dele. Quem eram esses? Fariseus. Ou seja, colocaram Jesus no que a gente chama de encruzilhada. E a ideia era, ele não tem como sair agora. Por isso que o texto no verso 13 diz, queriam apanhá-lo. Era montado um sistema cheio de esquemas e perguntas retóricas que provinham inclusive da tradição rabínica para enquadrar Jesus e prendê-lo. Veja a maldade desses grupos enviados pelo Sinédrio. São vários combates que Jesus tem com esses grupos na semana da paixão. Aqui estamos vendo mais um. Então, a estratégia era dupla. Primeiro, vamos adulá-lo publicamente. Vamos elogiá-lo publicamente, diante da multidão. Depois, nós vamos falar sobre o tributo. Segundo, fariseus esperavam que Jesus respondesse negativamente. Os herodianos, presentes justamente por isso, estariam prontos para relatar tal declaração às autoridades. Se Jesus negasse o pagamento do tributo, os fariseus eram testemunhas e os herodianos seriam aqueles que encarregariam a fala de Jesus para a justiça. Essas 5 afirmações, irmãos, também revelam uma hipocrisia presente no coração daqueles grupos. Embora ofereçam um elogio que honra Jesus como mestre, eles queriam apanhá-lo, eles estavam sendo hipócritas, o elogio era falso, ainda que ironicamente descrevesse Jesus com precisão. Como se eles dissessem assim, ô mestre, tu és tão sábio, saberás responder para nós uma questão. Isso é o próprio diabo, irmãos. Isso era o próprio diabo operando pela fala dos fariseus e dos herodianos. E Jesus entendia tudo aqui. Jesus sabia que era uma isca. Jesus sabia que era uma armadilha. E Marcos realça isso. Veja só. Verso 15. Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? Percebe que Jesus não responde com dissimulação? Jesus não disfarça. É assim, eu estou entendendo o que eles estão fazendo, mas eu vou disfarçar aqui, vou dar uma resposta aqui. Não, irmãos, Jesus confronta. Jesus é a maior manifestação do amor de Deus, a maior. Mas não houve e não haverá ninguém que mais confrontou a hipocrisia do pecado do que Cristo. O pecado era confrontado. Jesus dizia abertamente: por que vocês estão fazendo isso? Por que estão me testando? Por que querem me pegar numa armadilha? Tudo bem, eu vou responder. Eu vou dar a vocês uma resposta. Mas antes de irmos para a resposta de Jesus, algumas aplicações, irmãos. Em primeiro lugar, o pecado é capaz de unir até mesmo aqueles que antes eram inimigos. O pecado é capaz de unir até mesmo inimigos para fazer o mal a outros. Fariseus e herodianos discordavam profundamente de questões religiosas, de questões políticas, mas encontraram uma unidade no objetivo de destruir Cristo. O pecado possui uma capacidade agregadora, irmãos. Quando o alvo é combater a verdade, combater a justiça, inimigos se unem. Isso é um fato tão profundo, tão concreto, tão real, tão expressivo. Basta você olhar para o esquema político da nossa nação. Grupos políticos antagônicos se unem contra um candidato ou um outro grupo para tirar de cena. E vale tudo, não é assim? Vale tudo. Não há ética nenhuma. Tudo vale. Isso é muito antigo.
Ainda hoje, pessoas com visões de mundo completamente opostas se unem para ridicularizar o evangelho, para tentar enfraquecer a igreja, rejeitar a autoridade de Cristo. A cruz continua sendo um grande divisor da humanidade, como Jesus disse. Eu vim trazer espada. Eu vim trazer espada. Segunda coisa, a hipocrisia religiosa costuma vestir-se com roupas de piedade. Eles chamam Jesus de mestre, de verdadeiro, de justo, de imparcial, mas os seus lábios dizem aquilo hipocritamente. Os lábios estão falando o que o coração dos fariseus e dos herodianos rejeita. Jesus diz em outro lugar, em outra situação: vocês me honram com lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Jesus está repetindo Isaías. Há pessoas que sabem falar corretamente sobre Cristo. Há pessoas que conhecem a linguagem da igreja. Há pessoas que elogiam a fé cristã, mas não desejam obedecer o Senhor. Irmãos, Deus não se impressiona com palavras bem formuladas. Deus vê o coração. Deus não se impressiona com bons discursos religiosos. Deus vê o coração. Terceiro lugar, nem todo elogio deve ser recebido sem discernimento. Vimos isso em Jacó, né? De manhã. Jesus percebeu imediatamente a intenção oculta por trás das palavras gentis. O servo de Deus, você, servo, serva de Deus, precisa aprender que nem toda aprovação, aplauso e suposta admiração é sincera. Não se engane. Há elogios que procuram apenas desarmar você, para depois manipular você, controlar você. Este é um mecanismo de manipulação. Repito, nem todo elogio é isso. Mas isto pode acontecer. O cristão deve ser humilde para receber encorajamento verdadeiro. Isso é bíblico. Receba verdadeiro encorajamento. Mas o cristão deve ser prudente para discernir quando a bajulação é uma armadilha. Quarto lugar, Cristo conhece perfeitamente as intenções do coração humano, irmãos. Os fariseus acreditavam que haviam preparado uma armadilha perfeita. Agora ele cai. Agora ele cai. Mas eles estavam diante daquele que conhece todas as coisas, todos os corações, todos os pensamentos e todas as intenções. Nenhuma estratégia humana pode surpreender o Filho de Deus, irmão. Nenhuma. Isso é um alerta para os ímpios, pois Deus conhece as intenções mais secretas do coração ímpio. Deus também conhece o coração dos crentes e é consolo para eles. Mas o Senhor deseja encontrar em nós sinceridade e não hipocrisia. Há uma crítica aqui por parte da narrativa de Paulo, de Marcos, a um coração hipócrita. Mais uma vez, Pedro, lembrem disso, irmãos, disse: tu és o Cristo, filho de Deus. Mas a ideia de Messias que Pedro tinha naquela época era uma ideia de um Messias político, não um Messias salvador dos seus pecados. Aqui, mais uma vez, o discurso é dissimulado, as afirmações são verdadeiras acerca de Jesus. Mas eles não acreditavam naquilo que estavam dizendo a respeito de Jesus. Tenhamos cuidado, irmãos, para não estarmos dizendo coisas verdadeiras sobre Jesus sem crermos no nosso coração, no que estamos dizendo. Porque podemos estar enquadrados no grupo dos fariseus e herodianos. Há muitos crentes herodianos no nosso tempo. Apaixonados pelo poder de Herodes. E a sua religião é em função do poder de Herodes. Há muitos crentes fariseus no nosso tempo. Recriminam Herodes, recriminam o poder público, não querem se submeter ao poder público, mas o seu coração também está longe de Deus. Jesus rompe com os dois grupos, com as duas perspectivas. Jesus está dizendo aqui e dizendo a todos nós: não precisamos de partido político.
Precisamos de Cristo. Precisamos de Cristo. Jesus não está comprometido com nenhuma agenda política, irmãos. Nenhuma. Jesus está comprometido com a sua palavra. Versículo 15. Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. Jesus recusa a responder diretamente à armadilha. Veja que coisa sensacional. Jesus podia simplesmente dizer assim, seu sincerão, né? Seu sincerão, perguntou, responde na lata. Aprenda, viu? Existem perguntas que serão feitas a você que você precisa saber responder. E nem sempre tem que ser uma resposta direta. Aprenda, viu? Aprenda que Jesus está nos ensinando isso desde o último sermão. Com que autoridade tu fazes isso? Certo, eu respondo. João era profeta de Deus ou dos homens? Não sabemos, também não respondo. Agora acontece de novo. Jesus está sendo testado novamente. Questionam a ele sobre o imposto. Então, Jesus, primeiro dá o recado. Sei que estão me testando. Eu sei o que vocês estão fazendo. Eu sei o que vocês estão fazendo. E eu vou responder. Me dê um denário. De quem é esta imagem? Tibério César. Tibério, né? Do outro lado da moeda, tinha lá, filho do divino ou filho de Deus. Jesus pergunta quem estava na imagem. Jesus não mostra o outro lado da moeda. Quem está aí é César. Ok? Então deem a César o que é dele. E deem a Deus o que é de Deus. A adoração não é a César, a adoração é a Deus. Você percebe o que Jesus está fazendo ali com os herodianos e com os fariseus? Jesus está dizendo, vocês são hipócritas, vocês são hipócritas. Vocês são idólatras. Idólatras do Estado e idólatras do sistema religioso. Vocês, fariseus, não vivem o que ensinam. Vocês colocam uma carga sobre os outros que vocês não carregam. Vocês são hipócritas. Vocês, herodianos, vocês colocam a religião de Yahvé debaixo do poder de Herodes. E a religião de vocês funciona em função de Herodes, em função de um esquema político partidário. Vocês são hipócritas. Deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Quando Jesus pergunta sobre a imagem da inscrição, ele está forçando os seus interrogadores a reconhecerem aquilo que carregava a moeda. Como eu disse anteriormente, irmãos, às crianças, no Império Romano você deveria pagar um denário só pelo fato de você existir. Existiu, tem que pagar. Não é assim não hoje. Para morrer você tem que pagar, para viver você tem que pagar, para nascer você tem que pagar. Não acho estranho. Era assim. O denário também era o pagamento de um dia de trabalho. Um dia, uma diária de trabalho. Jesus está forçando eles a reconhecer o poder de César. Jesus está forçando eles a reconhecer o poder de Deus. Para muitos judeus, a mera posse de tal moeda era um sacrilégio. Muitos judeus aqui, fariseus e zelotes, diziam, a gente não tem nem que pegar nessa moeda. Porque pegar na moeda dessa já viola a lei. Porque é uma imundícia essa moeda. Porque ela diz aqui que o imperador é divino. E a Bíblia nos diz, no Antigo Testamento, pensavam eles, que Deus não pode ser retratado por nenhuma imagem. E está dizendo aqui que esta imagem de Tibério é a imagem de Deus. Veja o que Jesus está fazendo. Veja o que Jesus está refutando. E veja como era o pensamento na época. A resposta de Jesus é: devolvam a César o que é dele, devolvam a Deus o que é de Deus. Deem o tributo a quem tributo. Paulo ensinou isso. Tributo a quem tributo. Imposto a quem imposto. Mas Jesus está dizendo assim: a outra imagem que diz que é filho de Deus, é como se Jesus estivesse dizendo isso, não corresponde a César. Ele não é a imagem de Deus. Eu sou a imagem expressa de Deus. E a imagem de Deus está em todo ser humano. E o ser humano que carrega a imagem de Deus devia adorar a Deus, não adorar a César. Ao pagar o tributo, o povo de Deus, irmãos, não estava reconhecendo a autoridade de César como Deus. Jesus está ensinando isso. Quando vocês estão pagando o imposto, vocês não estão dizendo que César é Deus. Vocês estão obedecendo normas. Veja
Sua Bíblia comigo lá em 1 Pedro. Capítulo 3. Verso de número 13. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. O contexto aqui era perseguição do Império Romano, certo? Era o contexto. Não vos amedronteis, porquanto com as suas ameaças nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Olha só, olha só. Pedro está dizendo assim: se o Estado está contra vocês, irmãos, está perseguindo vocês, irmãos, santifiquem a Cristo no coração. Com mansidão e temor, deem resposta. Não como rebeldes, não como revolucionários, como cristãos. Não como ativistas políticos, como cristãos. Deem resposta a isso. Observe comigo agora Tito capítulo 3. Versículo 1. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. O que é que diz agora? Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. O que é que diz agora, irmãos? Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, é a referência à mansidão que Pedro faz, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. E todos os homens, Paulo está falando aqui, aqueles do verso 1. Quais são os do verso 1? Os que governam e as autoridades. É esta a recomendação de Paulo sobre nossa postura. Veja o verso 3. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Veja que o verso 3, Paulo está dizendo assim: nós éramos ímpios como esses governantes são. Nós éramos terríveis como eles são. Mas nós não devemos nos comportar assim diante deles e da maldade deles. Devemos nos comportar como cristãos. O que Paulo está fazendo e o que Pedro fez é um eco do que Jesus ensinou. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Paulo diz: a quem honra, honra. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem adoração, adoração. Algumas coisas aqui, irmãos, para o nosso aprendizado. Deus não se impressiona com a aparência religiosa. Podemos fazer perguntas corretas, defender boas causas e ainda assim ter um coração hipócrita. Cristo conhece as nossas intenções. O problema é que nem sempre nós conhecemos as nossas intenções. Nos julgamos muito sinceros, muito verdadeiros, muito transparentes, cristalinos, mais alvo do que a neve. Seja um cidadão responsável. Seja um cidadão responsável. O cristão honra as autoridades, cumpre seus deveres, paga o que deve ser pago. Entenda que toda autoridade humana é limitada e subordinada a Deus. Talvez você possa perguntar assim: mas pastor, e se a autoridade governamental for injusta? Não é? Pergunta legítima. Resposta. Minha resposta: quase sempre é. Quase sempre. Quase sempre é. Porque existe um sistema pecaminoso acontecendo
no governo do mundo inteiro. Um sistema pecaminoso. Não espere de governantes terrenos o que somente Cristo pode dar. Não espere. Terceiro lugar, irmãos, entregue sua vida inteira a Deus. Se a moeda pertence a César, porque leva a sua imagem, dê a moeda a César. Porque ela foi criada segundo a imagem de César. Mas a Deus entregue a vida. A vida. Coloque Deus acima de qualquer poder terreno. O Estado pode exigir impostos, mas jamais conseguirá nossa adoração. Jamais. O Estado é um leão com a boca aberta, querendo todo o nosso dinheiro. O maior ladrão desse país é o Estado. O maior bandido dessa nação é o Estado brasileiro. Vivemos nesse país porque Deus, em sua soberania, determinou que nascêssemos aqui e vivêssemos aqui. O Estado se coloca como um Deus, como uma divindade. Ele invade todas as esferas. Ele diz como a igreja deve operar, como a família deve operar, como o comércio deve operar. Tudo está em suas mãos e ele manipula absolutamente tudo. Ele tem todos os seus dados, ele sabe todas as suas transações, ele sabe quanto você ganha, quanto você gasta. O Estado sabe tudo. Ele se coloca como um Deus onipotente, onisciente e onipresente na sua vida. Isso é o Estado. Mas ele jamais terá nossa adoração. Nós suportaremos o Estado até a volta de Cristo, obedecendo a Deus, vivendo para a glória de Deus, nos submetendo no que é possível. Porque lembre-se daquele episódio, queriam que os apóstolos parassem de pregar, e então eles disseram, importa que obedeçamos mais a Deus do que aos homens. No que o Estado interfere para a nossa desobediência a Deus, temos o dever, então, desobedecer o Estado. Os fariseus perguntaram sobre uma moeda. Jesus não respondeu sobre uma moeda. Jesus respondeu sobre o coração. Os religiosos, fariseus e herodianos, queriam discutir sobre impostos. Jesus queria discutir sobre adoração. O ponto de Jesus não era o imposto, não era a moeda. Era o coração e a adoração. Quando aquela moeda foi levantada por Jesus diante de todos, e Jesus perguntou, de quem é essa imagem? A resposta ali em uníssono foi de César. Então Jesus declarou, então devolvam a ele o que é dele. Devolvam a ele o que é dele. Mas há uma pergunta que fica ecoando para todos os ouvintes daquele momento e também para nós. Que pergunta é essa? De quem é a imagem que você carrega? Jesus está dizendo, a imagem aqui é de César, então deem a César o que é devido a ele, a sua imagem. Agora vocês têm a imagem de Deus, deveriam dar a Deus a adoração que Deus é digno. A moeda carregava a imagem, a imagem de César, você carrega a imagem de Deus. A moeda pertencia ao imperador, porque levava a sua efígie. Você pertence ao seu Criador, porque você foi formado por ele. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por isso, Jesus não está pedindo apenas seus impostos, ou não está pedindo seus impostos. Jesus quer a vida. Jesus está dizendo, César quer o imposto, quer a moeda, quer o dinheiro. Eu quero a vida de vocês inteira. Eu não quero o dinheiro apenas. Eu quero a vida inteira. César pode governar o seu bolso. Mas Jesus nos ensina quem é que governa a sua consciência. Quem é que governa a sua consciência? Você vai num posto de gasolina abastecer hoje, tem que ter cuidado para não ter um ataque cardíaco. Você sai com palpitações. Você sai do posto, o frentista diz assim, pronto, deu tanto. Não, mas pode botar. Né? Não, já botei. Já coloquei a gasolina. Não, você não colocou não, que só andou 2 pontinhos aqui. Isso vai acontecer conosco. Mas devemos nos lembrar, irmãos, que César pode legislar. César pode legislar. E ele o fará e ele o faz. Mas
Quem reina é Deus. Quem reina é Deus. E há ainda algo mais profundo aqui. A imagem de Deus em nós foi manchada pelo pecado. Nós nos tornamos moedas desgastadas, incapazes de refletir perfeitamente a glória do nosso Criador. Mas Cristo, a perfeita imagem do Deus invisível, veio ao mundo para restaurar em seu povo aquilo que o pecado havia destruído. Na cruz, ele pagou uma dívida muito maior do que o imposto romano. Jesus não entregou uma moeda, ele entregou a si mesmo. Entregou seu corpo, sua vida, não para satisfazer a César. César foi um dos responsáveis por levá-lo à cruz em termos políticos. Foi o Estado que matou Jesus, você entende isso? Quem matou Jesus foi o Estado romano. Em consonância com o sinédrio judaico. Era um sistema podre. Não haverá nessa terra nenhuma possibilidade, enquanto Cristo não voltar, do Estado ser justo, não haverá possibilidade, irmãos. Não se engane quanto a isso. Não fique se esbofeteando por aí por causa de um candidato A ou B, ou com esperança um número ou em outro número. O nosso número é aquele que é trino e uno. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso rei, esse é o nosso político, Jesus. Pastor, isso parece não ser inteligente, porque a igreja precisa dialogar no debate público. Eu concordo, a igreja precisa dialogar no debate público e dizendo esta verdade: Jesus é o Senhor. E o mundo precisa se dobrar diante de Cristo. A grande pergunta dessa noite, irmãos, não é se você paga corretamente o seu tributo ao Estado. A pergunta dessa noite não é sobre o seu imposto de renda. A grande pergunta é: você já devolveu a sua vida que carrega a imagem dele, a ele? Você já devolveu? Você tem dado a ele, que é dono da sua vida, o que lhe pertence, que é a sua própria vida? Porque no fim, César ficará com todas as moedas. Porque as moedas pertencem a César. Mas Deus quer o coração. Deus quer o seu coração. Devolva a César o que é de César. E devolva a Deus o que é de Deus. A sua vida. Viva para Deus. É isso que Jesus está dizendo a todos aqueles ali. Vivam para Deus. Abandonem a idolatria desse mundo. Vivam para Deus. E somente quando entregamos tudo a Deus é que aprendemos a colocar, inclusive César, no lugar que lhe pertence. César tem um lugar na nossa existência, na nossa realidade, mas não é o lugar de Deus. Não é. Entenda isso. Não seja idólatra de políticos. Não seja idólatra do Estado. Não seja idólatra de partidos. Participe da vida pública, seja cidadão, tenha sua opinião com base na palavra de Deus, mas entenda, sua vida pertence a Deus. Não se comprometa com esquemas corruptos. Não se comprometa com ideologias diabólicas. A sua vida pertence a Deus. A Deus. Políticos podem ser bons. Existem alguns comprometidos, fazendo um trabalho sério. Mas a política não salvará o mundo.